Oi pessoal, estamos começando mais um episódio do PulsoCast, a voz da enfermagem a cada batida. Eu sou a Rafa Cessi, acadêmica de enfermagem do terceiro semestre. Eu sou o professor Edson, do curso de enfermagem da Uniderp. Hoje o nosso episódio conta com uma convidada muito especial e o tema é o seguinte: SAMU do Zero, desafios na implantação de um serviço de emergência. Então hoje nós contamos com uma pessoa muito especial e antes de mais nada, vou ler esse currículo grandioso que tem uma carreira abrilhantada, né? Então a gente precisa falar dele. Graduado em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em urgência e emergência pela UFMS e enfermagem do trabalho pela Uniderp, mestre em enfermagem, atividades pregressas, CTI na Santa Casa, Hospital Universitário de Campo Grande, instrutora do curso PHTLS, instrutora do Núcleo de Treinamento do SAMU Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, COREM-MS, chefe do Serviço de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, atualmente é enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU desde 2004, supervisora das atividades de enfermagem do SAMU Campo Grande desde 2018. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Fiquei muito contente de vocês terem convidado. Claro, oh, meu Deus. A gente que tá honrado. É uma honra ter você aqui. Dani, vamos lá então. Como que tudo começou? Eu queria saber assim, como que foi a primeira escolha da emergência e depois como que foi a implantação do serviço móvel de urgência aqui no nosso município. Então, eu trabalhei 5 anos, né, no CTI da Santa Casa. E aí eu gostava muito de atender paciente crítico. E quando eu saí da Santa Casa e vim trabalhar na prefeitura, já estavam fazendo um processo de criação do SAMU Campo Grande. Então, como eu tinha feito, ainda no tempo de Santa Casa, a pós-graduação de urgência e emergência, eu comecei a vislumbrar qual cenário que eu poderia trabalhar dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, assim, 1 ano depois que eu tinha entrado, em 2003 para 2004, apareceu a seleção para enfermeiros, né? Então, o SAMU, na verdade, quando a gente fala SAMU do Zero, a gente pegou o SAMU numa etapa em que ele já tinha algumas projeções. Ele já era um serviço criado, ele já tinha umas definições de onde iam ser as bases, né? Então, ele tinha mais ou menos um delineamento. Aí, o pessoal promoveu a seleção de recursos humanos, né? Eu falei, eu acho que eu vou usar a minha especialidade aí. Embora tenha sido assim uma coisa que acabou acontecendo, a vida da gente vai mudando um pouco de rumo, né? Porque nos meus 5 anos de CTI eu me dediquei muito ao estudo de feridas. Então eu era fascinada por esse cenário, fazendo muitos trabalhos e cursos nessa área. Sim. Só que aí a Universidade Federal promoveu a especialização. E aí eu vi, né, como não havia CTI, estava mais difícil fazer de CTI naquela época. A especialização era um artigo raro. Luxo, Era super raro, assim, você encontrar naquela época, 2002, por aí. Então, eu fui fazer a especialização e lá a gente tinha experiência em vários campos de urgência, de portas de entrada, pré-hospitalar, hospitalar, todos esses cenários. Então, a gente se apropriou do conhecimento da portaria 2048 no curso e a gente começou a começar a ter mais experiência assim, com esse assunto, né, o pré-hospitalar. Então, foi uma turma grande até na época que fez esse processo e participou dessa especialização. A gente até acredita que dos projetos que foram feitos naquela época, que foram surgindo os embriões do SAMU no estado. O comecinho, porque você já tinha que delinear uma série de características para você provar que havia necessidade do serviço naqueles locais. Então, uns fizeram proposta para Três Lagoas, outros para Corumbá, outros para a região de Ponta Porã, Dourados, Campo Grande. Então, os grupos fizeram esses trabalhos e a gente acredita até que daí surgiu realmente a ideia
acabou chegando no ouvido de gestores da época para que o SAMU fosse. Que bacana. Então, a gente, enquanto um grupo que começou do zero, a gente começou um zero que começa de um determinado momento. Sim. Né? Não é bem o zero, Uhum. né? Mas foi um momento assim de bastante estruturação que a gente vivenciou. Então, quando eu saí do CTI, vim para a secretaria e surgiu essa oportunidade, eu falei, acho que eu vou ter que investir na minha especialidade. E eu acho que esse é o momento. E fiz. Desse grupo, 4 se tornariam enfermeiros fixos, né? Que estariam na lotação do serviço. Além de plantonistas que foram... esse grupo foi montado de plantonistas e os fixos, que eram 4 na época, porque eram 2 avançadas. Então, seria um enfermeiro para manhã e outro para tarde. Então, assim, eu me lembro da primeira reunião que a gente teve, esse grupo, e aí o coordenador da época, que foi quem fez toda essa primeira etapa de engajamento do serviço, ele sentou com a gente na reunião, e isso tinham vários profissionais, eu acho que até técnicos já da seleção, e falou assim, daqui tem que sair um RT. Aí nós olhamos os 4, um entre... Aquela tensão, assim. Gente, foi um negócio assim, e agora? O que nós vamos fazer? Como assim RT, né? E aí nós fizemos até um círculo entre nós 4, assim, parecia um paredão. Eliminação aí agora. A gente falou, quem vai ser? E agora? Quem que vai assumir essa função? Então, a Kate assumiu o primeiro desafio, enfermeira Kate, e nós ficamos de fazer essa cooperação com ela. E quem eram as outras 2? Era o André, enfermeiro André, e o enfermeiro Jesus, Fabrício. E o Fabrício. Então, eram vocês 4 que iniciaram. Que estávamos nesse primeiro momento, além de todos os plantonistas, dos quais muitos ainda estão conosco. Né? A Zélia, Patrícia, Paulinha, todas são desse primeiro processo. Olha que bacana. Desse de 2004. E ainda muito empenhados, né? Todos cooperando com esse processo, e aí a gente se viu assim, e agora? O que nós vamos começar fazendo? O SAMU, ele tinha onde ele ia basear, já tinha data para chegar as viaturas, Sim. Já tinha uma central de regulação sendo reformada para funcionar, Sim. como o cérebro do serviço, né? E nós tínhamos que ver como que ia ser o funcionamento na nossa parte para operacionalizar. Então, o que a gente fez? 2 linhas de frente nós fizemos. Nós pegamos e fomos ver toda a parte material, uniforme, tudo que era específico para o serviço, e fomos também ver a parte de capacitação. Então, das equipes, como que nós vamos trabalhar? Então, o fato de... Quando eu fiz o 4º ano de faculdade, eu fiz estágio com os bombeiros. Então, a experiência de entrar numa unidade móvel, eu estou dizendo no sentido de toda aquela... Adrenalina, né? Adrenalina, a mudança de cenário do hospitalar para o pré. Isso a gente sentiu nessa época. Já na pós, nós também tivemos estágio. Então, e aí a pós-graduação deu uma bagagem de formação que nos dava toda uma possibilidade, uma noção do que era necessário para começar o serviço. Então, assim, foi um desafio muito grande, assim, foi um presente, na verdade, porque a gente pôde começar esse processo dentro aqui do nosso estado. Foi o primeiro SAMU, né? Então, a gente começou com essa parte de material, parte de uniforme, toda essa especificação, toda a carga que vai dentro das viaturas, tanto de suporte básico quanto de suporte avançado de vida. Eu fico imaginando, Dani, como que foi para vocês nessa época, né? Porque, assim, um serviço novo que precisava de várias tecnologias que na época não eram tão tecnologias assim, e aí a escolha, e aí como que faz, né? Como que você vai escolher um monitor que ele aguenta a trepidação da ambulância, por exemplo? Como que eu escolher um uniforme que condiz com as normas e as regras exigidas pela política do SAMU, né? Como que foi esse, Isso foi até engraçado, esse processo? O pessoal errou na cor do uniforme. E aí tem um padrão visual. Ele vale até hoje, é aquele padrão, é um macacão.
e o pessoal errou na cor, a gente ficou da cor do Smurf. Mentira! A gente ficou da cor do Smurf. Ai, gente. Era um uniforme relativamente engraçado, mas a gente tava feliz da vida. Tá, claro. Ah, chegou, todo mundo tava achando lindo, né? Eu não tenho foto do primeiro plantão, mas era aquele uniforme. Alguns acho que tem uma foto ou outra que aparece, é um negócio contrastante, assustador até. Mas a gente estava feliz. Uhum. A parte de material inicial, fora os insumos médicos hospitalares comuns, de uso hospitalar também, eles vinham do Ministério. Então, assim, o monitor veio, o oxímetro veio, ele veio na carga das viaturas. Entendi. Ainda não se tinha a questão do uso do DEA, nem vieram, o DEA veio bem depois, né? Então, a gente trabalhou com o que o Ministério forneceu de equipamento. Então, ele tinha escolhido uma coisa muito apropriada. Entendi. E outra coisa que a gente fez foi assim, vamos capacitar nosso pessoal. Primeiro, assim, a gente assumiu 15 de novembro, oficiosamente, e 1º de dezembro de 2004, oficialmente. Sim. E nesse, a gente já tinha um curso, tinha uma ementa para os profissionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os bombeiros ajudaram muito nesse processo inicial também de mobilização, de rolamento, uma série de técnicas. A gente teve essa cooperação muito forte, um elo muito forte. Tinha né? bastante convidados, assim, bastante gente para a fim de participar, a fim de seguir nessa carreira, assim, né? Então, a gente tinha essa turma inicial de gente selecionada, Uhum. né? Então, era aquele público que a gente atingiu, não tinha convidados externos, Uhum. então era só aquele corpo de profissionais que tinha sido formado Aquele grupo ali, por né? uma prova apenas teórica na época. Então, o processo era bem simples, o primeiro. Era uma prova. Nem a prova prática tinha. Não tinha prova prática. Nossa. Então, era assim, todo mundo, vamos fazer e vamos encarar isso daí. Só que uma coisa que muito me chama atenção é que eu acho que faz a diferença, é que as pessoas, a grande maioria, 100% posso dizer, tinham experiências assistenciais prévias. Uhum. Então, eram profissionais da urgência, de portas de entrada, prontos-socorros, CTI, vários tipos de... as unidades que eram centros regionais de saúde. Então, muitos eram plantonistas dessas unidades de urgência da rede. né? Antigamente. Exato. Do tempo em que a ambulância era uma Paraty. Uhum. E às vezes o enfermeiro que decidia, ligavam no posto pedindo alguma coisa, socorro, ela mandava lá, ou ia até lá, né? E atendia o paciente, trazendo para a unidade ou levando. Não tinha nenhum controle de destinação desses pacientes, ou da unidade, um paciente grave, um baleado, um trabalho de parto, montava um enfermeiro nessa viatura, que era uma Paraty, e ia embora. Então, a gente tinha um monte de gente com esta experiência, tanto enfermeiros quanto técnicos. E eu acho que isso é um ponto importante que eu vou complementar mais à frente. Sim. Que é necessário, sim, por conta de uma demanda. Quando você trabalha num hospital, numa unidade pré-hospitalar fixa, que são as UPAs CRS, outras unidades que também acolhem pacientes de urgência, eventualmente. Hospitais, você tem todo um cenário preparado para a melhor condição possível de atendimento. Então, você vai estar mais tranquilo na altura do paciente, com a luz apropriada, com isolamento ali da própria sala, né? Diminuição de riscos ambientais, riscos físicos. Então, você tem uma condição de se desenvolver tecnicamente que te permite depois, tendo um perfil, de você ir lá para a ambulância e ter que se virar. Porque você vai ter que se virar. Então, você vai ter que se adaptar aos cenários. Os cenários são os mais diversos possíveis. E uma coisa importante da gente citar é que, assim, o serviço pré-hospitalar é extremamente desafiador. Eu me senti assim, eu sou novo no serviço, né? Eu posso falar uma coisa assim com propriedade. Eu tenho anos de porta, né? Trabalhei no pronto-socorro da Santa Casa, trabalhei em UPA, mas nada se compara ao APH.
é uma outra forma de atendimento, é um outro jeito de atender. Você precisa ser muito mais ágil mentalmente, porque você precisa ter um raciocínio clínico em cima do que o paciente apresenta. Você precisa ter modos de agir em relação à sua maleta, ao que você vai fazer, às técnicas assépticas. Então, tem várias coisas que entram em detalhes ali, que o enfermeiro ele precisa ser muito perspicaz, ele precisa ser muito esperto para dar a atenção correta ao paciente. Coisa que, o que você falou, no hospital, numa sala de emergência, você tem outras... Tudo concorre para que você preste assistência. Sim. Exato. E a gente já tá falando nesse assunto, né? Tem que falar pro pessoal de casa que eu estou numa mesa com 2 emergencistas maravilhosos, que eu admiro muito. E, assim, acho que os 2 podem complementar a resposta um do outro, que como que funciona o trajeto desde a ligação, né? Que alguém ligou na emergência até a chegada do paciente, até o hospital, assim, né? Como que é esse caminho? Então, o solicitante do socorro, ele faz a ligação 92. Uma vez ele fazendo essa ligação, vai cair num telefonista auxiliar de regulação médica que colhe os dados de endereço e ele manifesta, assim, um título que caracteriza aquela ocorrência. Em seguida, vendo que é uma situação de urgência, isso é coletado rapidamente, ele transfere a ligação para um médico regulador. Esse médico regulador, através de um protocolo de questionamentos, ele vai fazer essa regulação para caracterizar ou não uma situação de urgência e emergência. Uma vez sendo uma situação caracterizada, ele vai definir que tipo de recurso ou recursos que ele vai precisar enviar. Então, ele definindo isso, essa informação vai para a radiooperação. A radiooperação, vamos dizer assim, a parte nervosa, o regulador e o TARM é o cérebro ali. A parte nervosa que vai executar o comando, ela é a radiooperação. Então, a radiooperação recebe a classificação que o médico fez da urgência, porque além de definir que recurso ele quer que vá, ou quais ele quer que vá, que a gente pode ter, no caso de Campo Grande, motolâncias, suporte básico de vida, suporte avançado de vida, ele manda para o rádio essa informação no sistema. A equipe de radiooperação, que tem um enfermeiro lá dentro também, que é supervisor, ele vai verificar qual a ambulância mais apropriada conforme a classificação, que ele vai classificar vermelha, amarela, conforme o grau de urgência, tendo prioridade, obviamente, as vermelhas, né, as com maior grau de urgência. Então, é uma classificação feita pelo médico. E assim, a radiooperação vai conduzir, vendo a melhor viatura em termos de tempo-resposta. Qual vai ter o melhor tempo-resposta? Que está mais próxima, que tiver mais acessibilidade àquela situação, para que ela possa ir atender. E assim, fará a comunicação com a equipe. Essa equipe é acionada, ela prontamente tem que assumir a viatura, pegando os dados de endereço que é passado todos via radiocomunicação em Campo Grande, mas nossos outros 11 municípios do SAMU regional é por telefone, exceto terrenos onde há alcance de rádio. Então, terrenos alcançam o rádio. Então, eles modulam como nós modulamos no rádio. Então, essas equipes são acionadas por telefone, se não estiverem no trajeto, elas vão até a viatura, assumem a ocorrência, sabendo a natureza da ocorrência, se trata-se de adulto, criança, o endereço. A equipe já vai direcionada para o que está acontecendo. Isso, ali, porque né? Durante esse deslocamento, ela vai ter que preparar, no caso, reservar no momento de descer na cena, que tipo de material ela leva. Sim. Aí ela vai chegar nessa cena, prestar o atendimento, fazendo as medidas que forem pertinentes, e aí contra-regular. Ela vai regular com o regulador, para definir qual o destino desse paciente, qual o melhor recurso que ele precisa para resolver o problema dele. Sim. E quem define é o médico regulador. Em seguida, a equipe desloca para o destino definido. E assim, seria todo o conjunto de ações da ligação até a entrega do paciente no seu destino final, para nós, no caso, né? Destino que o paciente tem dentro daquele quadro apresentado. Então, esse fluxo funciona dessa forma. Sim. E assim, você falou, né, que tem a equipe já preparada para saber se realmente é uma situação de emergência, né? Mas sempre foi assim, ou
teve que ser implantada essa equipe? Porque eu imagino que muitas vezes as pessoas ligaram e nem era uma emergência de verdade. Na verdade, né? assim, o que qualifica a ocorrência é a qualidade da informação que o médico consegue extrair do solicitante. Uhum. Quanto melhor a qualidade dessa informação, mais próximo da realidade a gente consegue para a equipe que vai chegar na cena. Uhum. Isso pode variar, porque às vezes a pessoa pode aumentar um sinal, porque tudo são sinais, né? Sim. A gente não tem ali... tudo são sintomas, na verdade. A pessoa vai relatar o que está acontecendo e o que ela está vendo. Porque o solicitante, muitas vezes, pode ser o próprio solicitante, quem está precisando do socorro, como alguém que passou, um familiar que está junto, alguém ali que está pedindo socorro. Então, quanto melhor a capacidade do regulador em extrair informações, mais fidedigna é a cena para a equipe que vai atender. Uhum. Mas acontece, muitas vezes, desse dado ficar prejudicado porque as pessoas estão nervosas, uma série de circunstâncias ali do ambiente, que a equipe chega e a coisa é pior do que... Então, ela pede apoio também. Então, equipes de suporte básico que chegam em cenas onde o paciente está pior, com mais informações de gravidade, com necessidade de intervenção médica no local, ele vai acionar, vai solicitar via rádio o apoio de suporte avançado. E a gente vai deslocar a viatura mais próxima disponível para dar apoio a essa equipe. E o mesmo caso é múltiplas vítimas, né? Então, quando você tem um incidente com várias vítimas envolvidas, mais de uma, às vezes você consegue perceber isso no local e pedir apoio de mais equipes, não necessariamente uma avançada, mas mais um suporte básico no local, ou equipes de salvamento, de resgate, para poder fazer alguma coisa de resgate, propriamente dito, né? Sim. Para que a vítima chegue até a equipe de atendimento pré-hospitalar e ela possa prestar essa assistência, avaliação e atendimento. Uhum. Muito bem. Dani, falando agora sobre o futuro, né? Então, assim, quais são os principais desafios que você acha que a gente enfrenta hoje dentro do serviço? E se há planos de expansão ou melhorias previstas para o serviço nos próximos anos, aí, ou até mesmo num futuro mais próximo? Então, assim, um grande desafio assim, para avançar, o serviço avançar, vem de um mito, que é a ambulância para todo solicitante. Uhum. E, na verdade, o nome regulação, ele já diz que vai regular o recurso. Porque as demandas são infinitas, mas os recursos são finitos. Então, ele tem que realmente, o serviço, caracterizar aquela situação de emergência para que a gente atenda essas vítimas, que são a missão do SAMU, né? A missão primordial do SAMU é prestar o atendimento precoce dessas vítimas no local desses incidentes. Então, esse é um desafio muito grande. A gente vem trabalhando há muitos anos com a melhoria do tempo-resposta, o melhor tempo-resposta possível, que é desde a chamada do socorro até a chegada da nossa primeira equipe no local, isso é tempo-resposta, né? Então, a gente sempre avança com estratégias neste sentido, né, de ter um bom tempo-resposta. Então, assim, a previsão, sim, tanto nessa formação do regulador para qualificar essa escuta, que é 24 horas, né, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Não tem folga, feriado, né? E dia santo. Principalmente nos feriados. Os 365 dias do ano. Ele funciona 24 horas, então essa escuta qualificada para realmente regular adequadamente, nós sabendo que o nosso recurso é limitado e destina-se aos casos de urgência e emergência. Então, algumas coisas estão projetadas para essa melhoria. Há, sim, uma previsão de ampliação, na verdade, o nome é ampliação, que é ampliar a frota, ela está no plano municipal de saúde, de fazer uma ampliação de 6 novas unidades de suporte básico. Porque hoje a gente tem 10 no município de Campo Grande, suporte básicos de vida, né, incluindo a Ianduí, lá no distrito. E 4 unidades de suporte avançado e uma equipe de motolância composta pelos 2 motociclistas, sendo um técnico e enfermeiro. Então, já aproveitando isso, vale destacar que assim, o enfermeiro está inserido
em vários campos de trabalho dentro do serviço. Quando as pessoas falam assim, eu quero ser do SAMU no futuro, ele vai se deparar com um vasto campo de atividades possíveis dentro desse trabalho. Então, além da assistência, desse trabalho de ponta ali, de prestar o socorro, a gente tem um enfermeiro na central de regulação, que é uma tarefa bem desafiadora. Nós temos o enfermeiro do núcleo de educação. Nós temos o enfermeiro que cuida da central de material e almoxarifado do SAMU. Nós temos os enfermeiros que são motociclistas, que vão para a motolância. Nossa. Então, o enfermeiro ele está em todas as unidades móveis do SAMU. E só abrindo um parênteses, sendo elas suporte avançado, suporte básico, existem unidades móveis B e D, né? A gente tem as motolâncias, que é enfermeiro e técnico de enfermagem. Nós temos as embarcações, que são unidades de suporte avançado. Nós temos as aeronaves, que são unidades de suporte avançado. Então, se a gestão quiser, ela pode tripular o enfermeiro no suporte básico, como é a nossa de Anhanduí, que a gente chama de intermediária. Sim. Né, que eles estão querendo agora, com uma nova portaria, que vem substituir a 2048, está em elaboração, e criar essa unidade. Então, está sendo feito esse estudo, porque é uma realidade brasileira. Então, a gente tem a supervisão, obviamente, né? Toda essa estrutura de gestão ali do serviço. Então, o campo é muito vasto dentro do serviço. Sim. E essa possibilidade eu acho legal, a gente já foi falar sobre isso, sobre esses campos de trabalho. Essa experiência toda para essa nova turma que está chegando aí vai ser um negócio muito legal, porque a gente começou sendo só um enfermeiro da assistência. Depois o serviço ele foi sendo estruturado para que ele pudesse... E os campos foram surgindo. Essa é a grande vantagem da nossa profissão como enfermeiros, que a gente tem uma formação muito completa, um campo de visão muito amplo. É assim, no serviço, o enfermeiro, ele exerce papéis importantíssimos de gestão e assistência, treinamento. Então, assim, é uma coisa que eu falo por conta de todos esses anos nos serviços que eu passei, que pude ver toda essa relevância da nossa atividade. A importância, né? Do papel do enfermeiro, quando ele quer se apropriar mesmo. Sim. Né? Alguns, por não querer, por não ter perfil, não querem, às vezes, se infiltrar em certas atividades. Mas são campos, sim, de trabalho do enfermeiro e que hoje os alunos, os profissionais que serão futuramente egressos, eles têm que conhecer todas essas possibilidades. Então, quando você chegar lá, daqui a alguns anos, você vai ter uma série de possibilidades. Sim. E esse campo foi construído. E assim, já encaminhando para o nosso encerramento, né? Já que já estamos falando dessa nova leva, do pessoal que quer entrar, eu me incluo nisso. Queria, assim, que você deixasse, Dani, uma mensagem para essa galera que está querendo entrar, para o pessoal que já entra na faculdade falando, nossa, eu gosto do SAMU, quero o SAMU, ou para o pessoal que já está terminando e ainda está na dúvida se vai ou não. Uma mensagem. Um conselho. Sim, eu daria 2, na verdade. À vontade. Um deles seria que a gente vai descobrindo, muitas vezes, no fim da graduação e no início da vida profissional, qual é realmente o que nos agrada. Se vai ser mesmo essa área de urgência, talvez isso fique mais claro no final ali. Mas a gente sabe que a gente precisa muito desenvolver habilidades num ambiente seguro para se aventurar, de certa forma, no ambiente pré-hospitalar, que é aquilo que a gente comentou antes. Então, assim, prepare-se bem num ambiente que você tem cooperação, você tem uma ação colateral, onde você consegue acionar um colega para discutir uma dúvida, aprimorar uma habilidade. A habilidade vai além da técnica, Sim. Né? É o lidar com as pessoas, porque nossos cenários todos são com as pessoas assistindo o que está acontecendo. Então, essa é uma habilidade a mais
que você tem que desenvolver, né? Como se você tratasse com familiares seus ali, você tem que se pôr no lugar e saber lidar com estresse, manter esse autocontrole. Então, assim, desenvolvam várias habilidades antes de ingressar. Isso é extremamente necessário e indispensável. Isso é o principal, assim, Rafa, você vai começar, vai se preparar, então vai para o intra-hospitalar ou para o pré-hospitalar fixo. Sim. Faz sua jornada ali. A sua base ali, né? Faz uma base sólida e encara o pré-hospitalar. Porque você vai ter que ter algumas coisas mais maduras para o pré-hospitalar. Isso eu digo por experiência, a diferença que fez, a bagagem que todos já tinham para atuar. Eu imagino. Né? A outra coisa que eu acho fundamental, e é um recado que eu vim pensando realmente em dizer, é assim: invistam em capacitação das equipes. Isso eu falo para o pré, para o intra, para todas as áreas. Todos. Porque os cenários simulados, aquele ensaio, quando você tem um protocolo e faz aquele ensaio da coisa, você consegue estar muito mais seguro do que você vai fazer na sequência. Então, faz para admissão e pronto. Não, isso tem que ser repetido. O exercício, porque uma vez que você repete essas ações, você está treinando na frente de colegas que podem te ajudar a aprimorar, te dar uma centralidade. Então, se você observar hoje, se for para dentro de uma ambulância e ver, por exemplo, uma equipe de suporte avançado atendendo, você vai ver o quão pouco eles se falam. Sim. Por quê? Porque eles já sabem o que devem fazer. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, o seu papel, então, se né? comunicam no essencial. Então, assim, isso tem que ser para todos os ambientes. Então, um CTI, onde há um tempo reservado para isso, para as técnicas, para toda a equipe talvez se juntar ou não, ou para as habilidades de enfermagem, equipe, né? E os cenários também pré-hospitalares treinados, tornam um profissional cada vez mais habilidoso. Isso é fundamental, e eu acho que todo enfermeiro tem que formar esse corpo de educação dentro do trabalho, dentro da instituição. Eu imagino. E, assim, brigar para que a instituição forneça caminhos para isso acontecer. Porque, às vezes, não tem carga horária, que horas que esse profissional vai ser treinado, né? Que ele vai exercitar. Que hora que ele vai fazer esse exercício? Que horas que nós vamos passar a nova diretriz de reanimação e vamos treinar a nova diretriz juntos? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, esses 2 pontos principais: desenvolver habilidades que são além das técnicas, né? De comunicação, de compreensão dos cenários, de segurança, como também a ideia de que, se você estiver sempre trazendo esses profissionais para dentro da sala de aula, de certa forma, você está enriquecendo a capacidade deles de aplicar o melhor cuidado possível para o paciente em situação de urgência. Maravilhoso. Muito Dani, obrigada, muito Dani. Obrigada, gente. Dani, foi uma honra. Um orgulho receber você aqui na nossa casa, sabe? Aqui no Derp está de portas abertas para o SAMU, você sabe disso. Vocês são um orgulho pra gente, né? Desde a faculdade, a gente até achou uma foto esses dias, né? Que você me deu uma aula de queimaduras na faculdade, eu lembro até hoje. Então, assim, e desde lá essa semente foi plantada no nosso coração, né? E olha quantos anos depois eu fui entrar no SAMU, né? Isso então, nem lembro o ano que foi, você lembra? Foi 2009. Olha 2009. Só. Essas datas entregam a gente. Então, assim, muito orgulho receber você aqui. Obrigado por ter aceito esse convite. O professor Edson é chorão, gente. Ficamos por isso, gente. Ficamos por isso. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Curta, comente, compartilha. Manda para aquele seu amigo que sempre fala: ai, olha uma ambulância passando na rua, o que será que acontece? Manda para esse amigo, eu tenho certeza que ele vai amar. Um beijo e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.